Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas se for de manhã, de tarde ou de noite, sinta-se cumprimentado. Desde já, um Feliz Natal para todos vocês e estou passando aqui para poder falar sobre métodos de alfabetização. Vamos falar hoje sobre métodos de alfabetização. A primeira coisa que eu trabalho é o alfabeto. A minha sala sempre foi muito bem ornamentada, muito bem colorida, mas tudo que eu tinha na sala, tudo era bem trabalhado e praticamente todos os dias. Uma coisa que é fundamental numa sala de aula é ter o alfabeto. O alfabeto acima da lousa. O alfabeto é fundamental ter acima do quadro e ser trabalhada todos os dias. Mas não é simplesmente colocar para a criança, esse é o A de avião, esse é o B de bola, B, bu, bu, bu. Não é jogado assim. De início, trabalhe todos os nomes das letras. Vai trabalhando. A criança não tem nome? Muito bem, então faça uma lista com o nome das crianças. Como a gente está trabalhando em casa, não tem como fazer a lista com o nome das crianças, trabalhe com uma lista com as coisas que a criança tem em casa. Por exemplo, a mesa, a cadeira, mesmo que ela não saiba ler. Faça aquela lista, deixa ela na sala ou coloque na sala se você estivesse mesmo disposto a ajudar seu filho. Pegue vários pedaços de papel branco ou mesmo amarelo, a cor que você achar ideal. Use um pincel e coloque lá na geladeira, geladeira de imprensa maiúscula. Coloque lá geladeira, próximo ao fogão, coloque lá fogão. Próximo ao material de limpeza, coloca para a criança lá perigo, para que a criança saber que ela não pode mexer. Tá? Tudo que estiver próximo àquela palavra perigo, ela não pode mexer. Então essa é a maneira de você estar trabalhando a lista em casa. Tá? Então são os objetos, as coisas de casa. Objetos de casa. A lista é interessante porque a criança, quando menos espera, está lá com o dedinho lá lendo lá, Piracanjuba, que ali tem leite, né? O Piracanjuba veio dessa história, da criança começar a querer falar sílabas. Lembrando, a gente não deve simplesmente aceitar que a criança escreva do jeito dela, né? Tem aquele negócio, a criança escreveu A é casa, ela falou que é casa, é A. Vamos tentar colocar para a criança escrever exatamente como se lê, não simplesmente como uma letra ou outra, mas se ela escreve, é alfabético, né? Se ela escreve assim e você aceita, tudo bem. Mas vamos tentar cobrar dessa criança que ela escreva corretamente, tá bom? Então, em cima da lista do nome das crianças e em casa, em cima da lista dos objetos de casa, vamos trabalhar lá, puxando do alfabeto, todas as vogais e as palavras que podem ser formadas com vogal. Então as vogais têm que ser bem trabalhadas, porque todas as outras palavras são formadas com uma ou duas vogais, às vezes com uma vogal só, e formando várias sílabas. Por exemplo, arara, né? Arara só tem um A, mas tem consoantes para poder formar o arara. A pessoa vai colocar A, você tem que aceitar, né? Aceita, se você estiver trabalhando lá, exigindo da criança que ela seja silábico alfabético, aí sim. Mas é tomar cuidado para poder não virar vício para a criança, tá bom? Então, trabalhou bem as vogais? Vamos para as consoantes. Ah, professora, então você vai trabalhar só o alfabeto? Não. Nas vogais, você trabalha o caminho das letras, que é para a criança já sair escrevendo, o caminho das letras usando a caixa de areia, igual eu gosto muito de usar a caixa de areia. Na escola eu não usava a caixa de areia, mas eu usava os parquinhos para isso.
A criança minha, todas elas, quando entrava na sala de aula, era com o pauzinho ou com o dedinho sujo de areia. Então, lá na caixa de areia, você vai trabalhar o traçado, o caminho de cada letra. Trabalhando as vogais, você vai trabalhar o quê? O trajeto da escola para casa, de casa para a escola. Lá vem outra matéria entrando. Então, não é só o alfabeto. Você vai trabalhar também todas as disciplinas dentro dessa lista que eu vou passar para vocês aqui, que eu trabalho. Não vou dizer que é o certo. Vou dizer que é o que eu trabalho e que deu certo. E se deu certo, vamos sentar, né? Vamos lá. Então, depois de trabalhar bem as vogais, vou trabalhar as consoantes que têm sons onomatopeicos. Então, vamos lá. Eu trabalho o S, logo de início, eu trabalho o S da serpente Sofia. Se tiver uma criança na sala com o nome de Sofia, eu já não uso serpente Sofia, eu já uso outro nome que comece com S, tá bem? Por que que eu não uso se tiver uma aluna na sala com o nome de Sofia? Para não haver aquela agressividade entre as crianças, chamando aquela Sofia de serpente, tá bom? Mas a minha história, a historinha que eu criei, chama-se Serpente Sofia. Ali eu trabalho o S. Por quê? Porque a serpente faz sss, entendeu? Quando ela está nervosa, faz zzz, entendeu? Então é isso que eu faço. Eu pego a letra, que tem um som que a criança possa relacionar depois com outra, um desenho ou um bichinho, e trabalho o som dentro da história. Primeiro conto toda uma história para poder ter a história do S, né? Aqui na serpente já posso trabalhar também animais vertebrados, animais invertebrados, ou animais que rastejam, animais quadrúpedes. Eu posso trabalhar aqui dentro dessa historinha, tá bom? O R eu trabalho dentro do Rex, da história Rex, o cachorro bravo. Rex, o cachorro bravo. Então, Rex, que começa com R, né? É o R. Quando vem o R no início da palavra, tem um som. Quando está no meio, já vem outro som. Quando está ele junto com o outro, tem outro som. Então, o Rex é um cachorro que traz os sons pra gente, né? O R. Às vezes ele está R, né? Às vezes ele está forte, bastante forte, quando está dois R's, né? Para poder trabalhar o M de mamãe, geralmente as pessoas falam assim, é o M de mamãe, aquele aí a criança vai lá e coloca o M. Mas por que que o M tem o som de Aí eu criei a historinha da mamãe que medita. Aí você pode trabalhar aqui a meditação para a criança, pode trabalhar aqui a concentração, porque o M medita. Eita, que bonito. Mamãe medita. Quando a mamãe está naquela posição de perninha cruzada para poder meditar, como é que ela faz? Aí você pode colocar a criança para poder meditar na sala, por que não? Né? Então aqui também tem uma historinha da mamãe medita. Trabalhando o M. Aqui eu trabalho o S, aqui o R, aqui o M. Depois do M, vem lá a palavrinha. Depois do M, eu vou trabalho o Z. Isso não quer dizer que eu trabalho exatamente nessa sequência. Quero dizer que eu trabalho primeiro as palavras que têm esses sons com S, R, M, né, esses outros que eu vou passar aqui. Depois eu venho aqui com a história do zangão. Zangão. Zangão, que é o macho, né, das abelhas, ele faz um sonzinho para voar, qual que é? Zangão. O sonzinho do Z é Assim a criança vai relacionando a história ao som, ao animal, ao inseto,
entendeu? A maneira, no caso aqui, de meditar. Então ela vai relacionando, quando for para falar, que é o zzz, de zangão, não é isso? Tem também a historinha, estou passando direto na frente do quadro, né? Vem aí também o X. Em X, muita gente trabalha a Xuxa, né? Pois é, eu trabalho xixi. Não tem a hora de ir para o recreio? Muito bem, vem uma história com o nome de xixi. Tem o X, xixi. Vem também outra história que é Valentim, o ventilador. Valentim, o ventilador. Valentim, o ventilador, começa com... Qual o som do ventilador? Entendeu? Então tudo isso eu vou relacionando dentro da história. Todas essas aqui são histórias, são tipos de histórias que eu criei, que eu adaptei de outras histórias que eu já tinha escutado em cursos que eu fiz. Então, são histórias para poder facilitar a criança a compreender o som dessas letras e aonde vai usá-las. E depois de usar essas onomatopeias, nome bem bonito, né? Eu ainda tenho uma história que é Neném da Língua para o Jacaré. Aqui eu uso o som N, que são aqueles sons que vai na língua, a língua vai até o céu da boca. Como é que o neném da língua? Ele dá o quê? Língua. Para quem? Para o jacaré. São as letrinhas que você trabalha com a língua no céu da boca, cada uma de uma maneira. Todas elas eu trabalho com a língua no céu da boca. Então eu criei uma história com esse título aqui, e é uma história bem gostosinha, boa da criança escutar. Vou colocar aqui também. Neném da língua para o jacaré. É uma história bem tranquila, bem gostosinha de se ouvir, e a criança compreende muito bem. Por quê? Porque os personagens principais, os fatos principais, como da língua, são todas elas com uma letrinha diferente das que eu já conhecia, né? Mas, e são daquelas que a maneira de trabalhar é diferente, que é da língua. Então, nessa aula aqui, a criança já sai trabalhando com a língua, sai toda feliz da vida, né? Então, do neném, de língua, de jacaré. O interessante é que não precisa de muitas aulas para poder trabalhar esse tipo de letra, porque queira ou não queira, a criança já está esperando trabalhar. No dia que é trabalhado a história, já vem a atividade com ela, já vem relembrando os traços, o caminho das letras, juntando com as vogais, sem compromisso, desenhando os caminhos, e a criança vai chegar um momento que ela vai estar lendo pequenos textos e você nem vai perceber. É bem rápido mesmo esse processo. Lembrando que dentro de cada história, a criança, o professor pode trabalhar e deve trabalhar os outros conteúdos, tanto de história, geografia, de matemática, dentro de todos eles. Dentro de vogais, que são os primeiros que eu trabalho, aqui no canal já tem os vídeos com as vogais. Se você observar lá, já trabalhei sequência, já trabalhei figura geométrica, já trabalhei os caminhos, já estou trabalhando as cores, todos eles dentro das vogais, simplesmente das vogais. E são apenas 7 aulas. Essas 7 aulas a criança já aprendeu pintar, aprendeu desenhar, até o rosto humano ela já aprendeu a desenhar,
coisa que quando chegar aqui nas outras histórias aqui, a criança vai trabalhar o corpo humano, todos eles trabalham as outras disciplinas, tá bem? Bom, vamos deixar aqui em cima a palavrinha alfabeto para você lembrar que o alfabeto tem que ser estudado todos os dias. E aos poucos você vai trabalhando os sons dessas letras do alfabeto. Vamos colocar aqui em cima também as listas. Listas são muito importantes para que a criança possa ir lendo todos os dias. Já coloca na ordem alfabética, sem a criança perceber, sem a criança ter aquele compromisso de saber que o Antônio vem antes do João. Você já coloca lá em ordem alfabética. Se você tiver duas cores de caneta, que é o ideal, você já coloca lá a primeira sílaba já de uma cor diferente. Sílaba, não coloque a primeira letra, tá bom? Isso se a sua escola permitir. A letra de imprensa, em caixa alta, Betânia. A caixa geralmente tem Ana, Antônio, coloque o A e o N. Tudo bem. Vai chegar o tempo que ele vai se lembrar que aquele A e o N ali é de Antônio, tá bom? Então vamos lá. O alfabeto, listas e os sons, as letras com os sons onomatopeicos. Vamos lá. O X, o V, depois vem... Depois dessas letras aqui, vem aquelas letrinhas que explodem na boca. É o B, é o K, é o G, é o B. C, D, G, P, Q, T. Aqui também tem a letra F. Eu esqueci ali. A ordenada também tem a letra F. Tá bom? Agora, essas aqui só explode o sonzinho na boca, como B, K, D, G, P, K. Tá bom? Além disso aqui, nós temos aquelas letras que são mais complexas, como o H, que é mudo, que antes de falar do H, antes de começar todos os sons das letras, a gente conta a história do alfabeto teimoso, né? Até porque no início, quando começo a trabalhar com a criança, eu coloco a história do alfabeto, e o alfabeto gosta de quê? De festa, então ele convida a criançada para uma festa, né? Quem são essas criançadas? É o alfabeto. Só que tem todo um problema e acontece que o H fica mudo. Então tem a história do H que depois ele se junta ao N, ao L e ao C. Também é uma história para poder trabalhar o H. O Q. Como é que a criança vai formar uma palavra com o Q, sendo que o Q não forma sílaba se não tiver o U do lado dele. Então tem uma outra história também contando a história do Q. Se não tiver essas correlações para a criança, o que vai acontecer? A criança vai colocar Q e já pensa o Q e o E. Às vezes vem até a letrinha K no lugar do Q, né? Então tem uma história também para poder a criança compreender por que o Q fica sempre com o U. Tem a historinha do Q. Tem a historinha também do K, do W e do Y, que são três letras que não são do nosso alfabeto, mas que foram integradas ao nosso alfabeto. Essas três letras. Então, dentro da história lá do alfabeto, tem essas três letras. Mas e o som delas? Né? E o som dessas letras, como é que essas letras passaram a ter o som de Q, né? De Q e I? Como é que a gente vai passar a ter o som de V e de W? Como é que elas passou a ter o som de I no Y? Então tudo isso eu conto através de histórias. Não é porque eu seja contadora de história, é porque a criança consegue compreender melhor. E é assim que eu trabalho. Tá? Então, se você quer compreender como é que são essas historinhas, segue os meus vídeos aqui no canal. Se você quer que uma criança consiga ser alfabetizada com mais rapidez, segue aqui no canal da seguinte maneira.
Lá no primeiro vídeo que eu falei sobre alfabetização aqui no meu canal, foi uma reunião para os pais. Eu coloquei que a criança trabalha 5 horas em sala de aula, na escola, às vezes ela tem horário integral que são 8 horas, né? Dessas 5 horas, vou colocar as 5 horas, dessas 5 horas, 1 hora é para o lanche, para o recreio, para a entrada e saída da criança na escola. Então, praticamente de aula, são 4 horas, às vezes até menos de 4 horas. Então, essas 4 horas é exatamente o horário de aula que eu dou aqui no canal. Se eu pegar e der 4 horas de aula seguidos aqui no canal, o que vai acontecer? Ninguém vai assistir. Ninguém mesmo. Até dividindo, como eu estou dividindo, poucas pessoas têm paciência de assistir, de ajudar a sua criança, de deixar a sua criança na frente do computador, né? Ou na frente do celular assistindo às aulas. As aulas são dinâmicas? São. As aulas precisam de um livro? Não. As aulas são obrigadas a fazer as tarefas? É bom que faça. Se não fizer, ela fica somente ouvindo o que se ouve, um dia se esquece. O que se faz fica na memória, não é isso? Então, essas aulas que eu coloco aqui são as 4 horas de aula, mas eu divido em 4 vídeos. Por isso é que as 7 aulas que eu já coloquei aqui no canal, já lá de novembro, ainda sendo colocado. Por quê? Porque eu coloco um por dia. Um por dia. Não é que esses videozinhos, se em sala de aula seja trabalhado apenas um daquele. Não. Não. São os 4 vídeos, inclusive eu coloco assim, primeira aula de alfabetização, parte 1, primeira aula de alfabetização, parte 2, parte 3, parte 4. Então, todos os 4 são trabalhados em apenas um dia na sala de aula. É mandada atividade para casa? É. Por que é mandada atividade para casa? Para a criança fixar e o pai saber o que a criança está estudando na escola. Porque não adianta a criança estudar na escola e ir para casa e não fazer nada. Pai reclama de dever de casa? Reclama. Mas por quê? Porque é papel de pai brigar com o professor. É papel do pai brigar com a atividade que o aluno vai fazer. É papel de pai participar da vida do aluno, né? Participar da vida do seu filho lá na atividade da escola. E é assim que eu tenho trabalhado. Os meus alunos, todos eles levavam atividade para casa. Nunca deixei aluno de castigo por não ter feito a atividade, mas ficava lá na hora de recreio junto com a tia fazendo atividade. Não é porque estava sem recreio, porque estava fazendo atividade para poder ficar esperto. Logo, logo o papai ajuda a criança. Não precisa se apavorar, porque ele ajuda. A criança que os pais trabalham em casa, com essa sequência aqui, a criança vai embora. Quando chega aqui, gente, no final dessas letras aqui, com os sons fáceis da criança memorizar, a criança já está querendo um livrinho para poder ler. Uma maneira fácil também da criança compreender que o alfabeto são letras, essas letras formam palavras, são fonemas, tem que tomar cuidado, mostrar para ele que a mudança de uma letra para outra muda totalmente o sentido da palavra. De repente vai falar uma palavra, muda a letrinha e vira um palavrão, né? É bom que ela consiga compreender que o som da voz do papai é diferente do som da voz da mamãe, que é diferente do som dela, do mesmo jeito é a letra. O Joaquim tem um som, a Antônia tem outro e tem nome do Joaquim e nome do Antônio. Assim é a letra. A letra B tem um nome, letra B. A letra B tem um som, que é o B. Deu para entender? Então, consoantes. Cada letra do consoante, ela tem um som. São letras com som. Para poder formar a palavra, ela tem que entender que é uma letra, o sonzinho da letra, mais uma vogal. Às vezes, o som de 2 consoantes mais um vogal, tá? Às vezes, o som de 2 vogais com a consoante. É interessante que ela entenda que o alfabeto tem 26 letras e que dessas 26 letras ela vai escrever milhões de palavras. E que essas 26 letras, todas elas têm um som. E que às vezes ela tem 2, 3 sons conforme a palavra. Como por exemplo, a letrinha A. A letra A.
A letra A não tem só um som. Tem o A e tem o AN. A letrinha B com A forma BA. Mas dependendo da palavra, forma BAM. Tudo dentro da sua sequência. Não pular muito os sons. Por exemplo, você apareceu a oportunidade de trabalhar a letra T. Antes de aprender qualquer outra letrinha que tenha som. Mas e aí? Como é que vai ficar a cabeça daquele pequenininho? Né? Então, como é que vai ficar a cabeça dela? Ela aprendeu o tatu, ela aprendeu que bola pula pela sala. Essa frase é marcada, né? A bola pula pela sala. Tudo bem, ela aprendeu, mas e aí? Né? Então, se ela aprendeu bem, tudo bem, ótimo para você. Agora, para mim, essa é a melhor sequência para poder alfabetizar uma criança com rapidez, com facilidade e também aprender a traçar a letrinha. Todas elas têm um caminho, tem como caminhar até chegar em determinado lugar. Esse caminhar, ela dá a mãozinha. No que dá a mãozinha, ela vai aprender a letrinha cursiva, sem cobrar da criança, mas ela aprende. É muito mais fácil, né? E tem mais, ela aprende com letra bonita. Sabe por quê? Porque ela não tem compromisso de fazer. Até porque a letra cursiva, ela machuca a mão, ela cansa a mão com mais facilidade do que a letra de caixa alta, a letra de imprensa maiúscula, né? Mas para poder a criança recortar uma letra no jornal, na revista, ela vai aprender imprensa maiúscula, letra de imprensa minúscula e às vezes ela vai encontrar também a letrinha cursiva lá na revista. E aí? Como é que ela vai recortar aquilo ali? Então, ela tem que ir aos poucos apresentando todos os tipos de letra para a criança. Então, é essa maneira que eu trabalho. Dentro de cada um deles, todas as outras disciplinas que são trabalhadas em sala de aula. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado. Faça seu comentário aí embaixo e tchau! Não vou colocar vídeo aula para criança até o início de janeiro. Quando for dia 4 de janeiro, eu já vou regravar o início das aulas, tá? Vou colocar como se eu estivesse dando aula lá, dia 4 de janeiro, para poder a criança pegar as datas de lá, tá bom? Lembrando que cada aula eu divido em 4 partes, eu não coloco tudo junto. Então, a aula do dia 4 vai dia 4. Mas no dia 5 vai a segunda parte do dia 4, dia 6 vai a terceira parte do dia 4, depois só no dia 8 que eu vou colocar a primeira parte da aula do dia 5. Então vai assim, tá bom? Aí a criança, se você quiser, se você tiver disposição, animação para trabalhar com sua criança, pegue a primeira aula e trabalhe as 4 partes num dia só. Pega a segunda aula, trabalha as 4 partes no segundo dia. Você vai ver como a criança, ó, voa. Feliz Natal para vocês. Amo todos vocês. Muito obrigada por estar aqui. Não esquece de deixar o seu joinha para poder fortalecer esse canal. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Os outros vídeos de alfabetização, os outros vídeos de receita também compartilhe com as pessoas. E tem mais. Na hora das propagandas, deixa passando a propaganda e vai fazer atividade. Combinado? Não pula as propagandas não. Deixa passando. Combinado? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de se inscrever no canal. Já se inscreveu? Então tá bom.